Olá, seja bem-vindo ao canal SML Tech. Hoje vamos falar sobre cargas pontiformes. Meu nome é Lucas Smith, eu sou técnico em eletrônica e estudante de engenharia elétrica. Bem, para começarmos falando sobre cargas pontiformes, a gente precisa saber que há forças atuantes. Quais são elas? A gente vai falar aqui, vamos ler um enunciado: cargas pontiformes, a princípio, podem imaginar como se fosse uma matéria extremamente pequena, um corpo eletrizado, onde se interagem com outros corpos eletrizados, tendo uma interatividade física. Eu fiz esse pequeno desenho, onde possuímos uma carga positiva e uma carga negativa. Já percebemos que existe uma órbita na carga positiva, onde a carga negativa ela sofre ao mesmo tempo uma força centrífuga, onde que a gente pode falar que é uma força de repulsão, e uma força de atração. Como os elétrons realizam um movimento circular em torno do núcleo, como eu falei, surgem neles forças, como representamos na figura acima. Ou seja, essas forças elas acabam tendo a mesma proporção e acaba que essa carga ela fica orbitando esse pequeno átomo, vamos dizer assim, essa carga positiva. Bem, como a gente viu que existem forças, observamos que a interação das cargas pontiformes existe uma polarização diferente. No caso, a polarização, onde que é uma carga positiva, e a carga negativa, ela possui uma força de atração, elas vão se atrair. E existe a força de repulsão, onde que as cargas de mesmos sinais, íon negativo e íon negativo, e íon positivo e íon positivo, eles se repelem. Ou seja, polaridades distintas, elas se atraem, e polaridades iguais, elas se repelem, elas se afastam. Temos a representação abaixo de um elemento cobre, sua representação com seus elétrons. No caso, a representação do átomo em si, de cobre, ele possui 29 prótons e 29 elétrons orbitando ele. Isso cria um átomo estável, né? Esse átomo ele possui uma estabilidade em sua carga. Quanto mais afastado o elétron está do seu núcleo, maior é a sua energia, porém mais fracamente ligado ao átomo ele está. Aqui eu quero dar um pequeno adentro. No caso, a gente possui um elétron afastado aqui. Esse elétron afastado ele é muito fácil de arrancar. Por um efeito Joule, como a gente tinha citado no vídeo anterior, que ao simplesmente exercer uma força, ele vai acabar soltando esses elétrons da camada mais externa, onde que ele está fracamente ligado. E, obviamente, quanto mais elétrons você vai arrancando dele, mais difícil você vai tirando esses elétrons, entendeu? Então, acaba tendo uma força de atração, um desequilíbrio, e isso necessita de uma força maior para você conseguir arrancar esses elétrons das camadas mais próximas, né, do átomo, do núcleo. Aproveitando que citamos o cobre, vamos falar dos condutores isolantes. Alguns materiais possibilitam a migração das cargas elétricas de uma região para outra, contudo, outros materiais impedem o movimento das cargas elétricas. Condutores elétricos mais comuns são os metais, né? Eles possuem uma estrutura atômica onde que eles possuem vários elétrons, e esses elétrons proporcionam que eles possam ficar em uma nuvem eletrônica. Normalmente esses elétrons, como a gente está representando aí, não se atenha como se fossem átomos, cargas aí por um pontiforme. Esse desenho ele só está representando que temos elétrons espalhados pelo átomo, e esses elétrons acabam se tornando uma nuvem, pois não possuem como se diz, um movimento ordenado. A gente chama até isso de um movimento caótico, onde os elétrons eles não têm uma direção exata. Então, a gente tem uma nuvem eletrônica aparecendo aí, e eu vou falar aqui sobre elétrons livres, que são elétrons periféricos do átomo e possuem uma ligação fracamente, como do cobre mesmo. Ele possui aquele elétronzinho bem afastado do núcleo.
possuindo uma liberdade de movimentação, o que se aplica a uma condutibilidade aos metais. Bem, e a corrente elétrica? A corrente elétrica justamente proporciona o movimento ordenado das cargas elétricas. Sabe a respeito da atração e repulsão? Então, aqui é um desenho até interessante. Para se estabelecer um movimento ordenado, as extremidades do condutor devem ser ligadas aos terminais de um dispositivo denominado gerador elétrico, uma bateria ou uma fonte. Então, esse desenho ele representa muito bem que possuímos no negativo da bateria uma polaridade igual à polaridade dos elétrons, né, que são cargas negativas, e elas são repelidas pelo polo negativo da bateria. E existe uma força de atração que é o polo positivo da bateria. Ou seja, a gente acaba ordenando esses fluxos de elétrons para uma determinada direção. Os elétrons livres são atraídos pela região positiva do gerador e repelidos pela negativa, e entram em um movimento ordenado. Passando. Alguns materiais possibilitam a migração de cargas elétricas de uma região para outra, contudo, outros materiais impedem o movimento das cargas elétricas. Aqui eu botei até uma cor diferente, mostrando que a gente possui uma estrutura atômica do material, um isolante no caso, e ele possui justamente poucas cargas, poucos elétrons, ou até mesmo elétrons fortemente ligados ao núcleo, ou seja, praticamente impossibilitando a passagem da corrente ou criar um próprio fluxo ordenado de elétrons. Bem, admite-se, agora vamos falar um pouquinho de corrente, que admite-se que a corrente elétrica tem sentido oposto ao movimento dos elétrons. É o sentido convencional da corrente, como se o movimento fosse de cargas elementares positivas. O que isso quer dizer? Eu botei até uma observaçãozinha abaixo. No sentido convencional, normalmente, ela é monitorada através até mesmo dos seus equipamentos eletrônicos, que são os multímetros e os amperímetros. Ou seja, esses elétrons, esses fluxos de elétrons, é interpretado através do equipamento como se fosse do polo positivo da bateria, ele repelindo cargas positivas e atraindo para o polo negativo da bateria. Entendeu? O sentido eletrônico, no caso, o sentido real da corrente elétrica, é o contrário. Você só trabalha. É aquilo que eu falei. É muito mais fácil trabalhar com movimento de elétrons do que trabalhar com movimentos de prótons. Então, por facilitar assim, um entendimento, acabou se tomando mais o sentido convencional. É uma coisa mais prática, vamos dizer assim, de observar, do que você tentar ir pelo sentido eletrônico. Mas convenhamos que acaba que a gente acaba se acostumando, se habituando com tanto o sentido convencional quanto o sentido eletrônico. Outro tópico que não podemos deixar de falar é a eletrização de corpos. Eletrizar um corpo com carga Q, ou no caso a gente representou por um elemento nêutron, por meio da ionização dos seus átomos, isto é, retirando e inserindo elétrons em sua órbita. No caso, aqui temos um exemplo onde que a gente está retirando os elétrons desse átomo, onde que ele se encontra nêutron, ou seja, o número de elétrons e o número de prótons são iguais, até o momento que ele sofre um atrito e eu consigo arrancar esses elétrons de alguns átomos. E ele acaba se tornando um íon positivo, ou seja, um cátion. E, no caso, a gente tem um exemplo oposto, que ao aplicar uma condução, vamos induzir a esse elemento onde que ele se encontra neutro, a gente passa a colocar elétrons nele. Ou seja, ele passa a ter uma carga negativa, onde que ele vira um íon negativo, você pode preferir falar dessa forma, e acaba virando um ânion. E para eu finalizar falar sobre cargas pontiformes, esse pequeno adentro aqui, obviamente que você pode se aprofundar lendo livros de física, até mesmo livros de elétrica, tem essa parte, então é necessário, a gente vai estar trabalhando com exercícios nos próximos vídeos, onde que vai facilitar um pouco o entendimento. Mas essa equação aqui é importante, que ela
tem o quantitativo de números de elétrons, a gente pode trabalhar com números positivos, onde que a gente está inserindo elétrons, e números negativos, onde que estamos retirando elétrons. E isso vai influenciar com a nossa carga, o nosso coulomb da nossa carga final. E vamos falar aqui, os isolantes, os elétrons da última órbita dos átomos estão fortemente ligados aos seus núcleos, de tal forma que a temperatura ambiente, apenas alguns elétrons conseguem se liberar. Então, vamos guardar essa equaçãozinha. A gente já tem a carga elementar, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A gente tem o valor de um elétron, tanto de um próton, e a gente vai determinar os elétrons. Quantos elétrons foram retirados para a gente conseguir esse quantitativo de coulomb final, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as linhas de campo, as linhas de campo formadas pelas próprias cargas, né? Como elas se comportam, e provavelmente a gente já vai pegar alguns exercícios, beleza? Então, te espero no outro vídeo.